Muitas pessoas passam a vida inteira procurando respostas fora de si. Correm atrás de sinais grandiosos, de líderes influentes, de templos imponentes, mas permanecem vazias. O que poucas sabem é que Jesus revelou um segredo tão profundo que até hoje muitos não compreendem. Ele disse que o reino não está em um lugar distante, nem reservado a poucos privilegiados. O reino já está aqui, dentro e fora de nós. Essa revelação não é apenas uma frase esquecida em antigos manuscritos. É uma chave espiritual, capaz de abrir portas que você talvez nem saiba que existem no seu coração. E aqui está a polêmica. Por que as igrejas quase nunca falam sobre isso? Porque essa mensagem, que pode libertar qualquer alma do medo e da dependência, foi colocada de lado por séculos. Talvez porque ela desfaça ilusões, derrube estruturas humanas e revele que a verdadeira fé não depende de intermediários, mas de um encontro direto com Deus. Se você aplicar essa verdade hoje, ainda que em um gesto simples, começará a perceber mudanças profundas. O silêncio da noite ganhará voz. O vazio do coração será preenchido. A dúvida que te acompanha há anos começará a se dissipar. Porque esse versículo não é uma teoria, é um caminho vivo, esperando ser trilhado. Muitos homens e mulheres passam a vida inteira buscando uma chave secreta para entender o mistério da existência. Alguns olham para as estrelas, outros para os livros mais antigos da Terra. Mas há um versículo, escondido como pérola rara, capaz de mudar o rumo de quem ousa recebê-lo no coração. Não é apenas uma frase escrita em pergaminhos, é uma revelação viva que arde como fogo no interior daquele que a descobre. Esse versículo, preservado em escritos considerados esquecidos, aponta para uma verdade tão radical que parece desafiar tudo o que nos foi ensinado. Jesus não falou apenas de um céu distante ou de promessas futuras. Ele revelou algo presente, íntimo, palpável. Disse que o reino não é uma realidade longínqua, mas algo que habita no silêncio e na chama que arde dentro de cada alma. É como se tivesse levantado o véu para mostrar o invisível. Imagine alguém que carrega o peso de uma vida inteira marcada por perdas, doenças e arrependimentos. Essa pessoa, ao ouvir que o reino está dentro dela, sente como se uma porta secreta fosse destrancada. Descobre que a presença de Deus não depende de templos grandiosos, nem da aprovação de homens, mas do encontro com aquele que já caminha em seu íntimo. É um choque espiritual, mas também um alívio. Esse ensinamento contrasta com o que o mundo repete diariamente. Somos empurrados a acreditar que a vida depende de estatísticas, sorte ou poder humano. Mas aqui, Jesus revela que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. O reino não é construído com pedras ou coroas, mas com consciência desperta e coração rendido. É como uma vela acesa em meio à escuridão, que sozinha já basta para afastar as sombras. Na prática, isso significa que ninguém precisa esperar o momento perfeito para buscar a presença divina. A pessoa simples que ora no silêncio da noite já toca esse reino. A mãe que chora por um filho distante e mesmo assim confia em Deus, já experimenta essa realidade invisível. O homem que, mesmo quebrado, levanta-se para pedir perdão, já prova dessa chama interior que não se apaga. Esse versículo não é um convite para abandonar a fé, mas para aprofundá-la. Ele não nega o céu futuro, mas revela que o céu já começa agora, dentro do peito. Cada gesto de bondade, cada escolha de perdão, cada oração sincera são sinais desse reino que pulsa por dentro. É como a semente plantada na terra seca, que mesmo invisível aos olhos, já contém toda a promessa de um jardim. Mas há algo ainda mais profundo. Esse despertar não depende de mediadores humanos. Não é um pregador, nem um líder religioso que pode colocar esse reino em alguém.
A voz de Deus fala direto à consciência, como um suspiro no meio da noite, como um eco no coração. Só quem já se sentiu totalmente só, mas ainda assim sustentado por uma força invisível, sabe o que isso significa. E, no entanto, mesmo diante dessa revelação tão poderosa, muitos continuam entregando sua vida às vozes externas, esquecendo-se da voz que já habita dentro deles. É aí que surge a segunda advertência: o perigo de depender daqueles que guiam sem conhecer o caminho. Quantas vezes o coração humano se deixa levar pelas vozes que ecoam ao redor? Vozes da mídia, da economia, dos líderes sociais, até mesmo das opiniões familiares. O homem, temendo ficar sozinho, se apoia nessas referências, como quem se agarra a um galho frágil em meio à tempestade. Mas quando o vento sopra mais forte, descobre que esse galho não o sustenta. O medo então cresce e a alma se torna prisioneira. Jesus advertiu sobre esse risco quando disse que muitos cegos guiam outros cegos e ambos caem no abismo. Quem se entrega às opiniões mutáveis do mundo fica à mercê das marés de cada época. Um dia aplaudido, no outro rejeitado. Vive preso à ansiedade de agradar e não à liberdade de obedecer a Deus. É como viver em uma casa sem alicerces, onde qualquer tremor pode derrubar tudo. Na vida prática, isso aparece quando alguém decide seu valor baseado em curtidas virtuais, em comentários de conhecidos ou na comparação com vizinhos. Quantos deixam de seguir o chamado do coração porque têm medo da opinião alheia? Quantos enterram seus dons porque acreditaram que não eram capazes? Essas vozes externas não libertam, aprisionam. São correntes invisíveis que roubam a alegria de viver. Um exemplo simples: um jovem que sonha em servir, mas se rende ao riso de quem o chama de tolo. Ou uma mulher que deseja recomeçar, mas se cala diante das críticas de quem não acredita em sua mudança. A falsa dependência dessas vozes transforma promessas em lamentos, porque rouba a coragem de andar com Deus. É o eco das multidões substituindo o sussurro divino. As Escrituras nos lembram que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Essa não é uma condenação às relações humanas, mas um alerta contra a idolatria das opiniões. Quando alguém faz das palavras externas seu único guia, esquece-se de que o Criador já escreveu um destino eterno dentro de si. Essa inversão é a raiz da escravidão espiritual. Mas aquele que aprende a silenciar o mundo encontra algo surpreendente. Descobre que a presença de Deus fala em meio ao silêncio. Não se trata de desprezar conselhos, mas de não se curvar a eles como se fossem absolutos. O Espírito Santo é quem sonda os corações e revela o caminho, mesmo quando todos dizem o contrário. Essa é a verdadeira independência, depender unicamente de Deus. Na realidade cotidiana, isso significa que uma mãe pode confiar em sua oração mais do que em qualquer estatística sobre seu filho. Que um homem enfermo pode descansar mais na promessa de Deus do que no prognóstico humano. Que uma viúva pode encontrar consolo não nas palavras vazias de quem tenta confortar, mas na voz suave que lhe diz: "Eu estou contigo". E aqui nasce a transição inevitável. Se não podemos depender das vozes externas, onde então está o reino verdadeiro? A resposta de Jesus ecoa como trombeta. Não está no céu distante, nem no mar profundo, mas dentro e fora de nós. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. O ser humano gasta boa parte da vida procurando algo fora de si: riqueza, reconhecimento, lugares sagrados
experiências extraordinárias. Mas Jesus revelou um segredo desconcertante. O reino de Deus não está escondido em montanhas longínquas, nem reservado a poucos escolhidos. Ele está dentro e fora de nós, presente como o ar que respiramos, mas invisível para quem vive distraído. Essa revelação muda tudo. Imagine alguém que busca paz em viagens caras, terapias infinitas ou modismos passageiros. No fim, volta para casa com o mesmo vazio. É porque o reino não se compra, não se importa, não se fabrica. Ele já habita no coração que se volta com sinceridade ao Criador. Quando os olhos se abrem para isso, o mundo inteiro parece mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque a percepção foi transformada. Essa descoberta é como acordar de um sono profundo. Jesus disse: "Quando vocês se conhecerem, saberão que são filhos do Pai vivente." Autoconhecimento espiritual não é olhar para dentro e se perder em vaidades. É reconhecer que fomos moldados à imagem de Deus. Quem ignora isso vive como mendigo espiritual, mesmo cercado de tesouros. É a tragédia de muitos, ter vida, mas não viver. A ausência desse despertar produz a chamada morte em vida. Pessoas que respiram, mas não sonham, que trabalham, mas não têm propósito, que falam, mas não conhecem a própria voz interior. É como andar em um deserto com água à beira dos pés, sem jamais se abaixar para beber. O reino está ali, disponível, mas a cegueira interior impede de percebê-lo. Na prática, isso significa que cada momento simples pode se tornar sagrado. A mesa de jantar pode ser um altar. O silêncio da madrugada pode ser um templo. O abraço de um filho pode ser uma liturgia. Quando entendemos que o reino está próximo, nada mais é banal. Tudo se torna revelação. É a diferença entre viver na sombra e caminhar na luz. E aqui entra um ponto delicado. Conhecer a si mesmo à luz de Deus exige coragem. Exige encarar feridas, pecados e memórias que muitas vezes preferiríamos esquecer. Mas é nesse confronto que nasce a verdadeira liberdade. Não é ignorando o coração que se encontra o reino, mas entregando-o por completo ao Pai que já habita nele. A experiência de muitos mostra isso. Quantos que se sentiam perdidos encontraram em uma simples oração a resposta que buscavam há anos? Quantos, em meio ao lamento, ouviram no íntimo uma voz suave dizendo: "Eu nunca te abandonei." Não foi fora, foi dentro. O reino se manifestou no lugar mais improvável, na própria alma. Mas esse encontro exige mais do que reconhecimento, exige expressão. Porque se há algo guardado dentro, precisa vir à tona. É aqui que um novo mistério se revela. O que trazemos para fora do coração pode nos salvar ou nos destruir. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Jesus afirmou: "Se trouxerem para fora o que está dentro de vocês, o que trouxerem os salvará. Se não o trouxerem, o que não trouxerem os destruirá." Essas palavras são como um espelho espiritual. Revelam que dentro de cada ser humano há algo sagrado, mas também algo oculto. O segredo está em decidir se vamos liberar essa essência ou sufocá-la com máscaras. Pense em alguém que passa a vida inteira tentando agradar aos outros, escondendo sua verdadeira voz. Vive sorrindo em público, mas chora quando ninguém vê. Essa repressão gera ansiedade, vazio e uma distância crescente de Deus. É como manter um rio represado. A água, que poderia gerar vida, se acumula até apodrecer. A autenticidade é o leito por onde o reino flui. Na prática, autoconhecimento não significa mergulhar em filosofias humanas, mas encarar-se à luz da palavra. É descobrir que não somos apenas nossas feridas, nem somente nossos acertos, mas filhos moldados pelo Criador. Quem reconhece isso deixa de viver de aparências. Não precisa fingir santidade, porque sabe que Deus já conhece suas sombras e, mesmo assim, estende misericórdia.
Viver autenticamente é se alinhar àquilo que o Espírito já sussurra no íntimo. É escolher perdoar, mesmo quando seria mais fácil guardar rancor. É ter coragem de admitir fraqueza, em vez de sustentar máscaras de força. É abrir a boca para confessar pecados, em vez de enterrá-los. Esse movimento não enfraquece, liberta. É no confessionário da alma que nasce a verdadeira força. Um exemplo prático. Uma mulher que sofreu traição pode passar anos escondendo sua dor, fingindo que tudo está bem. Mas quando ela derrama esse lamento diante de Deus, sua alma encontra descanso. Ou um homem que carrega culpa por erros do passado. Enquanto esconde, se corrói. Quando confessa, encontra perdão. O que é trazido para fora se transforma em salvação. As Escrituras reforçam essa verdade. O salmista declarou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E tu perdoaste. O silêncio do pecado adoece, mas a confissão gera cura. É o princípio de viver sem máscaras. O coração exposto diante do trono encontra graça. Autenticidade também é não se perder em imitações. Deus não pede cópias, pede filhos. Cada pessoa carrega uma marca única, uma chave espiritual que ninguém mais possui. Negar essa identidade é negar o próprio chamado. Quantos vivem tentando ser o que não são, quando o maior ato de fé é simplesmente ser quem Deus criou? A liberdade começa onde termina a comparação. E assim, quando alguém se descobre e se expressa à luz de Deus, algo poderoso acontece. As correntes do medo se quebram, a ansiedade perde força e a alma se abre para a verdadeira liberdade em Cristo. Mas isso não é tudo. A revelação se amplia quando entendemos que esse chamado à autenticidade ecoa em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Quando olhamos para os evangelhos gnósticos, encontramos chaves profundas de autoconhecimento. Mas não é apenas ali que essa verdade se sustenta. A própria Bíblia canônica confirma e amplia essa revelação. Efésios 2:10 nos lembra: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, nossa existência não é um acaso, mas parte de um propósito eterno. Somos obra-prima moldada pelas mãos do Criador. Na prática, isso significa que cada pessoa, mesmo ferida ou caída, carrega dentro de si um desenho divino. O pedreiro, a dona de casa, o estudante, o idoso, todos foram criados para refletir algo da glória de Deus. Quando alguém descobre isso, deixa de se ver como peso inútil e passa a caminhar com a consciência de ser portador de uma missão. O reino não é um título abstrato, mas uma identidade viva. Provérbios 4, 25, 27 nos exorta: olhem sempre para frente, mantenham o olhar fixo no que está adiante. Aqui está o chamado à firmeza. Quantos se perdem porque olham para os lados, cedendo às distrações? Mas quem mantém os olhos no caminho, mesmo entre tropeços, chega ao destino. Essa é a sabedoria de não viver em comparações, mas em constância. 2 Coríntios 5,17 amplia ainda mais. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente. O passado, com seus erros e dores, não é mais sentença final. Aquele que se entrega a Cristo recebe a chance de recomeçar. É como sair de uma prisão para respirar o ar puro de um novo dia. O salmista declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A metáfora é clara. Sem a palavra, caminhamos em trevas, tateando sem direção. Mas quando a Escritura guia, até mesmo os vales mais sombrios se tornam passagens de aprendizado. Quem já se perdeu em decisões sabe o quanto um versículo pode se tornar bússola em meio ao caos. Filipenses 4, 6, 7 é o antídoto contra a ansiedade.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Essa promessa é como um bálsamo. Em meio à tempestade, a oração ergue muralhas invisíveis de paz. Hebreus 10, 24 e 25 nos lembra da importância da comunidade. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar. O reino não é um caminho solitário. A comunhão fortalece, desperta e corrige. O discípulo que caminha sozinho corre o risco de perder o rumo, mas aquele que caminha em corpo encontra apoio. E talvez a passagem mais desafiadora venha de Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a autenticidade em seu nível mais profundo. Viver não para corresponder ao ódio, mas para responder com amor. É a lógica do reino invertendo a lógica do mundo. E é nesse ponto que a reflexão se aprofunda ainda mais. Afinal, se tudo converge para a autenticidade e para o amor, o que nos resta compreender sobre o inimigo real que enfrentamos? Unindo os escritos esquecidos com a Bíblia tradicional, percebemos um fio condutor. A vida espiritual não é um teatro externo, mas uma transformação interior. O chamado é a introspecção, a autenticidade e a reconciliação com o Deus que habita em nós. A morte de que falam esses textos não é apenas física, mas a morte emocional, o estancamento da alma, a paralisia do coração. Viver sem esse despertar é caminhar respirando, mas sem respirar de verdade. Quantos vivem assim? Pessoas que acordam todos os dias, mas sem sentido, que falam, mas não se escutam, que oram, mas não acreditam que suas palavras ultrapassem o teto de casa. Essa é a morte mais dolorosa, não a do corpo, mas a do espírito que já não sente o vento de Deus. É como estar cercado de água no deserto, mas morrer de sede porque se esqueceu de beber. E aqui está a revelação. O inimigo não é externo. Não são as circunstâncias, nem as pessoas, nem as crises. O verdadeiro adversário é a desconexão interior com o Criador. Satanás pode tentar, o mundo pode pressionar, mas o que realmente destrói o homem é perder o fio que o liga à presença divina. Quando isso acontece, qualquer sopro se transforma em tempestade. O reino, portanto, não é um lugar distante a ser alcançado depois da morte. Ele é uma realidade viva, presente, pulsante, que se manifesta quando o coração se rende. É por isso que Jesus pôde dizer que o reino está dentro e fora de nós, porque não se trata de um mapa geográfico, mas de uma condição do espírito. É uma experiência, não um endereço. Na prática, isso significa que não precisamos esperar o fim dos tempos para experimentar a eternidade. Ela já começa agora, nas escolhas que fazemos, na forma como tratamos uns aos outros, no silêncio em que buscamos a Deus. Cada gesto é um ensaio do eterno. A eternidade não será uma surpresa para quem já aprendeu a viver no reino aqui e agora. Esse é também um chamado à vigilância. Se a morte mais perigosa é a do espírito, é preciso vigiar contra o entorpecimento da alma. A oração, a leitura da palavra e a comunhão não são apenas rituais, mas respirações que mantêm a chama acesa. Quem deixa de velar, perde o fio. Quem perde o fio, perde a vida, ainda que continue respirando. Mas há uma promessa. Mesmo o coração que já se sentia morto pode ser ressuscitado. O mesmo Deus que chamou Lázaro para fora do túmulo, chama também o espírito cansado. Ele sussurra, vem para fora. E aquele que parecia perdido descobre que ainda há vida, ainda há chance, ainda há graça. A ressurreição começa no interior antes de se manifestar no exterior.
E é justamente nessa tensão entre morte e vida, sombra e luz, silêncio e voz, que a caminhada espiritual se torna real. Porque não se trata de buscar apenas revelações ocultas, mas de viver essa verdade com inteireza. E aqui, o coração se prepara para a última reflexão. Se o reino está em nós, como aplicar isso na vida prática e transformar cada dia em eternidade vivida? Chegamos ao final desta reflexão, mas a mensagem não termina aqui. O versículo mais poderoso que já foi revelado não é apenas um texto antigo, é uma chama que pode incendiar o coração de quem crê. A verdadeira questão é: você vai deixar essa revelação morrer como letra ou vai aplicá-la na sua vida diária? Pergunte a si mesmo: tenho vivido como alguém que carrega o reino dentro de si ou continuo preso às vozes externas que me afastam de Deus? Será que não é justamente hoje o momento de despertar, de viver com autenticidade, de deixar fluir o que já está escondido no meu interior? O reino está em você, mas só se tornará realidade se você decidir abrir as portas do coração. A oração, a confissão sincera, o perdão e a busca pela palavra são chaves que acendem essa chama. Não espere mais. Não adie o recomeço que Deus está lhe oferecendo agora. Se esta mensagem falou com você, se tocou em áreas profundas da sua vida, então não guarde apenas para si. Caminhe conosco. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras que edificam, confrontam e libertam. Deus ainda está falando e Ele quer falar com você. A decisão é sua.